documentários sobre natureza, eles já abordam, né, o assunto e trazem um pouco dessa sensibilidade, dessa escuta, né, da natureza. Está na Constituição Federal. Todo brasileiro tem direito ao meio ambiente equilibrado. E falar de meio ambiente não é mais assunto apenas para ambientalista. Nos últimos anos, temos acompanhado produções cinematográficas dispostas a discutir a temática. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. Cine Solar, uma iniciativa que trabalha o conceito de sustentabilidade desde a estrutura até a exibição dos filmes. Aqui ao meu lado, a Cíntia Alário, que é a coordenadora do projeto Cine Solar. Cíntia, conta pra gente como começou essa história, qual foi o que disparou essa iniciativa. Uhum. Bom, o Cine Solar, ele é uma estação móvel aqui, né, de arte, sustentabilidade e cinema, e ele começou de uma iniciativa onde eu já vinha desenvolvendo com a Brazuca, que a gente já atua com o cinema brasileiro, e com essa necessidade e essa minha vontade de atuar com temas relacionados à sustentabilidade, a uma forma mais orgânica de viver e de pensar formas alternativas de fazer aquilo que a gente já vinha fazendo. A gente sabe que as coisas elas não estão, elas não são, né? Elas estão do jeito que estão por algum motivo ou por algumas pessoas, enfim. Então eu queria fazer diferente. E tendo essa necessidade de buscar algo mais sustentável, mais orgânico, mais ecológico. E aí surgiu o Cine Solar. Recentemente eu chamo a atenção para a série que começou com História das Coisas, que são animações com a pessoa explicando e de uma maneira muito didática, divertida, interessante, instigante, que incentiva muito, né, estimula muito a reflexão sobre nós mesmos no planeta, para que tudo isso, né, que é o desenvolvimento a todo custo, para chegar aonde, né, no acúmulo de bens e descarte, né, assim, a imagem do planeta se tornando um imenso depósito de lixo. O Cine Solar ele tem 3 ações principais. A primeira é, de fato, o cinema, né, do Cine Solar. Então a gente tem essa proposta de montar salas itinerantes de cinema. Então aqui dentro a gente leva toda a estrutura, a cadeira, o projetor, a tela, o equipamento de som que a gente monta em locais variados, praças, ruas, enfim, escolas, em vários lugares aí, transformando os espaços públicos em salas de cinema. Sim. A outra atividade são as oficinas, que a gente atua aí pensando relações de reciclagem, de audiovisual também, sempre com essa pegada ligada à sustentabilidade, trabalhando com oficinas com diversas idades. E a terceira é essa proposta artística, né? Então, por exemplo, a gente tem a cabine do DJ aqui que a gente montou para chamar a atenção das pessoas para o tema da energia renovável, da energia solar. Um cinema preocupado com as questões ambientais propõe uma reflexão sobre como nos relacionamos com o meio onde vivemos. E o Cine Clube Socioambiental promove debates com especialistas para falar sobre esse meio ambiente e a nossa vida. E é claro que o programa Biosfera acompanhou um dia de atividade. Acho que aqui é um lugar para cultivar essa escuta de uma volta à natureza, de um respeito, da pessoa ter essa escuta, dela ficar mais interessada em refletir sobre essas questões. E hoje o assunto é água. O filme A Crise Global da Água disparou a discussão entre especialistas e público para pensar sobre o porquê a água virou o desafio do século. Veja, a solução ela tem de ser pensada numa escala de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo.
No curto prazo, é de fato reduzir o consumo, seja da atividade industrial, seja do uso domiciliar e também no uso público, né? Lavagem de vias públicas, etc. No médio prazo, é estimular ações de reciclagem de água na atividade industrial, na eficiência, principalmente da distribuição da água, né? Nós perdemos muita água tratada por ineficiência de gestão. E no longo prazo é combinar essa série de ações, mais ações como, por exemplo, recuperação de matas, recuperação de florestas junto aos corpos d'água, que isso vai permitir que o ciclo da água retome numa escala mais adequada à necessidade que nós temos hoje. Então nós temos que um conjunto de ações que vão ter que ser pensadas no curto, médio e longo prazo. Outras ações também podem ser pensadas em médio e longo prazo, por exemplo, a troca de equipamentos de uso sanitário nas residências e estimular o reuso e maior eficiência do uso da água nas indústrias, né? Então são ações realmente demoradas, algumas, outras mais rápidas. Na crise que estamos agora, não há outra alternativa senão reduzir o consumo. E o objetivo então é despertar as pessoas para pensarem as questões do nosso mundo, que é uma questão que é muito visível, que é a sustentabilidade, as questões ambientais, e se comprometerem com isso. Sim, desse jeito, assim, e esse comprometimento que quando a gente chega, a gente não vai querer dar bronca, puxar a orelha, falar, olha, tá vendo? É de uma forma tranquila, né? Sim, vocês estão gastando muita água. E aí, assim, a gente hoje tem um problema sério em São Paulo, que tá pegando todo mundo, né? Agora, o que a gente pode fazer em função disso? Como é que a gente pode repensar a nossa estrutura e as nossas propostas? Então, vai ter alguma coisa a gente vai ter que fazer, sim, o poder público também, nós, cidadãos, também. Agora, como que a gente faz isso de maneira mais legal, mais orgânica e mais artística, trazer o belo para o nosso dia a dia, né? É verdade. E o público? São jovens, crianças, adultos, todo mundo, quem aparecer. A gente tem um público muito legal. É claro que a criança é um público que naturalmente chega, quer brincar, quer entender, se fascina com a luz. É verdade, toda essa estrutura, né, chama atenção. E é legal porque a gente também dialoga com a criança interior aí dos adultos, porque os adultos chegam e falam, nossa, que legal, que bacana. Então eles também estão, os avós, os pais, os tios. Então a gente trabalha aí com um universo variado de idade, tanto na sessão de cinema quanto nas oficinas. Veja, nós temos que fazer uma análise de cada lugar. No caso da região metropolitana de São Paulo, o principal usuário é o setor industrial. Se nós pensarmos no estado de São Paulo, né, aí sim a agricultura tem um peso bastante destacado, já que São Paulo também é um importante produtor agrícola, principalmente de cana-de-açúcar. Então nós temos que distinguir qual São Paulo estamos falando. Na área metropolitana, o uso industrial é predominante. No estado, no caso, em torno de 70% da água é para a indústria. A agricultura no estado está da ordem de 60% a 70%. Eu não tenho exatamente agora o número mais atualizado, mas é dessa ordem de grandeza. Então nós temos de fato, que é um número que no caso brasileiro é 70%, na escala mundial também em torno de 70%. De fato, a agricultura é grande consumidora, mas a indústria também é muito intensiva em uso de água. E numa área industrializada, como é o caso de São Paulo, Vale do Paraíba, região metropolitana de Campinas e mesmo Sorocaba, essa concentração demanda muita água. Por isso estamos assistindo uma crise de abastecimento bastante aguda, que vai do Vale do Paraíba, passando por São Paulo, Campinas e até Sorocaba. Agora, Cíntia, uma coisa curiosa, é cine solar. Então, toda essa estrutura aqui, a única energia que usa, então, é a energia do sol. Sim. Então, explica pra gente como é que é a estrutura mesmo. O que a gente tem no cine solar é uma tomada, tem uma energia elétrica. A diferença é que essa energia elétrica é advinda desse processo da luz do sol. Então, a gente tem as placas fotovoltaicas que ficam em cima do carro, né? exatamente. Que elas absorvem, né, através da absorção da luz do sol. Eu tenho aí uma geração lá dentro, eu tenho outros aparelhos que fazem essa conversão até virar energia elétrica, e tem um banco de baterias, que eles armazenam essa energia para a gente poder realizar nossas atividades noturnas. Sim. Ou em dias que não tem tanto sol, os dias mais nublados, que aí a absorção solar ela diminui bastante. Eu tenho que ter dias ensolarados para fazer essa captação. E aí tudo eu ligo nessa energia, né? Então, a luz, o projetor, o equipamento de som. Então, assim, economia 100%, sim. Né? De energia, o que vocês usam é o que tem, o que a natureza dispõe, né? Que essa sacada é energia limpa e renovável, né? Sim. Eu tenho essa geração limpa, porque o sol está aí disponível pra gente todo dia. Alguns dias chove, tudo bem, mas eu tenho essa disponibilidade. E quando chove, o que acontece? São as baterias que aí guardam a energia. A gente armazena a sacada é essa, quer dizer, eu gero e armazeno. Sim. Quando tá sol e eu tô fazendo atividades, eu já ligo direto, então é automático, né? Tá rolando sol, já tô usando.
Caso contrário, eu armazeno nas baterias. Então a chuva não estraga a sessão de ninguém, Não. né? Então são ações realmente demoradas, algumas, outras mais rápidas. Na crise que estamos agora, não há outra alternativa senão reduzir o consumo.